Olá, hoje nós vamos falar sobre a petição inicial do habeas data. Aqui é o professor Carlos Augusto, de Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, inclusive a parte prática dessas disciplinas, e com muita satisfação vamos tratar de um assunto interessante, um assunto assim instigante, um assunto que é muito exigido de concurso público, exame de ordem, que é o habeas data. Não temos a intenção de entrar em detalhes técnicos do processamento, questões controversas, não, nada disso. Nosso propósito é resumir para que serve, falar da sua fundamentação normativa e verificar como que é o procedimento e, finalmente, fazer uma petição inicial. É isso que nós vamos agora, viu? O habeas data. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, manda por meio de mensagem na plataforma Aprender, que fica fácil, né? E eu ver, já depois responder, tá bom? Muito bem. O habeas data, ele vem previsto pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso 72. Como que fica mesmo em algarismos romanos? L de 50, né? X de 20 e II 2. L, X, II, artigo 5º, inciso 72 da Constituição. E o habeas data, ele vem regulamentado pela Lei Federal 9.507 de 1997. O habeas data, hoje ele não tem assim tanta aplicação. Ele foi feito, assim, ele foi criado na Constituição de 88, porque nós estávamos saindo de uma época de um estado, um governo assim que mantinha muitas informações em sigilo, distantes da sociedade, que mantinha arquivos sobre pessoas, empresas, etc. A pessoa ela tinha um prontuário e ela não conhecia. Então, de repente, esse prontuário falava, aquele fulano lá é terrorista. A pessoa nem sabia. De repente, tinha um fulano lá, é professor universitário, ele é terrorista. Bom, tá bom, tem muito aluno que fala que o professor é terrorista no dia da prova, né? Bom, mas falava assim, não, que o professor é agitador, ele é isso, ele é aquilo, tal. E o professor não estava nem sabendo. De repente, o professor queria saber, opa, o que os arquivos públicos aí dizem de mim? O que estão falando de mim? Não, nós não vamos informar. Então, o habeas data ele teve esse propósito de garantir o acesso das pessoas a dados, assim, as dados sobre si, né, que o poder público, ou bancos de dados públicos, pode ser uma entidade privada também, mas que mantém bancos de dados públicos, mas que estivesse recusando a fornecer. Então o propósito era garantir o acesso e, se for o caso, modificar alguma informação que esteja incorreta naquele banco de dados. A verdade é que o mandado de segurança, o habeas data, mandado de segurança não. O habeas data, ele não perdeu a importância, mas ele passou a ser menos utilizado. Por quê? Porque logo depois que a Constituição ela foi promulgada, então assim a maior parte dos bancos de dados públicos eles foram abertos à consulta. E hoje nós temos a Lei de Acesso à Informação, não tem tido assim, muito problema da pessoa que quer ter acesso às suas informações e não consegue, não é? Mas o habeas data está aí, existem muitos casos de habeas data que foram julgados, providos, assim, concedidos, etc. E permanece o interesse na disciplina, assim. Então isso justifica a gente ter um vídeo sobre o habeas data. É interessante que o habeas data é uma das 4 ações assim que eu conheça, né? Pode ter alguma outra, que nós usamos a expressão impetrar, preferencialmente a ajuizar, aforar, pode usar também, ajuizar, aforar, pode usar também. Mas a palavra mais correta, assim, mais utilizada é impetrar.
nós usamos impetrar no caso do habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e o habeas corpus. Esses 4 casos. Eu sinceramente eu não lembro se tem algum outro caso que você usa a palavra impetrar assim de modo preferencial. É curiosidade isso, né? Bom, regulamentado pela Lei 9.507 de 1997, o habeas data ele tem uma semelhança muito grande, tanto no preparo da petição inicial quanto do trâmite com o mandado de segurança. O habeas data tem uma semelhança muito grande, né? Então, na inicial, olha só, no pedido, você pede a notificação da autoridade para prestar as informações, você pede a oitiva do Ministério Público, certo? Com relação à medida liminar, a lei ela não traz isso, ela não estabelece medida liminar. Mas existem autores, tem até autor que tem um livro sobre isso, que ele diz, não, é pertinente sim a medida liminar no caso do habeas data, certo? Mas eu penso também que é pertinente, não é? Porque a medida liminar ela vem prevista constitucionalmente. Nunca repararam? Tem aquele inciso da Constituição que agora ele me foge à mente, mas do artigo 5º, e que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. A ameaça justamente ela vai ser evitada através das medidas liminares. Então, esse dispositivo é que contém o fundamento constitucional das tutelas provisórias, das medidas liminares, dos procedimentos cautelares, certo? Então, você tem um direito que está sendo ameaçado e você quer evitar que esse direito ele venha a ser lesado. Então, esse é o fundamento. Então, basicamente, assim, qualquer ação comportaria uma medida liminar ou uma tutela provisória, desde que houvesse a presença daqueles requisitos, do periculo in mora, do fumus boniuris. É interessante algumas ações, elas são avessas a isso, não porque a medida liminar ela seria assim ontologicamente incompatível, mas é que basicamente você não consegue formular um pedido. Por exemplo, uma ação de cobrança. Uma ação de cobrança. Como que você vai pedir uma tutela provisória, uma medida liminar contra a outra parte? Então, liminarmente, pede que a outra parte pague. Não tem jeito, não existe meio termo. Ou pagou ou não pagou, não é? Da mesma forma, uma ação indenizatória. Está procurando se reconhecer um dano tal, e querendo que alguém seja condenado. Como que vai se pedir uma medida liminar? Como que você ia argumentar? Ah, não, o fumus boniuris foi demonstrado. Pode ter até sido o fumus boniuris, mas não os fatos, né? Então, a medida liminar, ela pode ser, em tese, pedida em qualquer processo judicial. Mas tem alguns assim que você não consegue demonstrar a plausibilidade do direito, né? Uma ação de cobrança, uma ação de indenização, tal. E ainda assim é capaz de você encontrar algum caso que tem alguma coisa parecida, viu? Porque o direito ele é muito, muito rico, muito fértil nisso. Bom, mas voltando a esse ponto, eu entendo que é pertinente, sim, a medida liminar no habeas data, inclusive em um caso extremo, para determinar o fornecimento das informações assim de imediato. Bom, então vamos fazer a peça. A peça é curtinha, tal. Que exemplo que nós vamos dar? Um banco de dados público? Hoje é difícil, né? Vamos pensar num desses estabelecimentos de crédito. Eu estava pesquisando, eu não lembro nem que site que eu vi, mas eu vi um exemplo mais ou menos assim, eu achei bacana. Então, olha só o seguinte caso. Um consumidor, ele tem o nome incluído em um daqueles serviços de proteção de crédito. Ou seja, o nome dele é negativado. Só que aí ele entra com uma ação judicial
dizendo que não tem motivo, não sei o que, tal, uma ação declaratória, alguma coisa assim, dizendo assim, juntando comprovante que ele não deve nada, que está tudo em ordem, tal, e ele pede que aquele órgão ele seja condenado a pagar os registros, tal, e tudo mais. Aí o órgão o órgão que é o órgão que que tem esse banco de dados, né, dos consumidores, o órgão diz, não, olha, os registros já foram apagados. E tudo bem, de repente já são até julgada procedente e tal. Mas aí o consumidor fica pensando, ué, o que é aquele serviço de proteção ao crédito, né? O que ele tinha anotado sobre mim? E ele quer saber. Aí ele faz um pedido administrativo e o órgão fala, não, nós não temos mais nada, não temos registro. E ainda assim o contribuinte fica pensando, o que tinha contra mim nesse banco de dados, que é público, né? É um serviço de proteção, né, de crédito e tal, tem tantos aqui no Brasil. E aí nesse caso, você tem um banco de dados públicos, um banco de dados banco público, né, de dados. Você pede uma informação e ela não é dada. A informação não é fornecida. É um caso típico para o ajuizamento de um habeas data. Então, vamos pensar nesse exemplo e vamos tentar, eu e você, ou vocês que estão assistindo esse vídeo, né, vamos juntos tentar fazer. Porque quando eu gravo um vídeo, eu não tenho um modelo aqui de uma peça prontinha, certinha, tal, né? Eu faço umas anotações aqui, ó, faço uns rabiscos aqui e esse é meu plot para eu poder gravar, né? E às vezes eu gaguejo, às vezes eu repito alguma coisa, às vezes eu falo alguma coisa errada e imediatamente eu corrijo, né? E por quê? Porque eu não faço corte, edição, nada disso. Então eu gravo num take só. Então, paciência. De repente, depois eu aprendo a fazer corte e tal, aí de repente até os vídeos ficam mais ágeis, né? Mas enquanto eu estou aprendendo, vocês vão ter que ter paciência comigo, hein? Bom, vamos lá. Então vamos a esse exemplo. O consumidor ele quer ter acesso a uma informação que está no serviço de proteção ao crédito, tá? Não estou dando nome, um serviço específico, tá? É um nome genérico aqui, qualquer serviço de proteção ao crédito. Então vamos lá. Ajuizamento em primeira instância. Vamos pensar no mandado de segurança, mais ou menos. Vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, no caso vai ser Justiça Estadual. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tal vara, da comarca de tal lugar. Endereçamento. Vamos pular aquelas 10 linhas. Fulano de tal, qualificação e endereço, por meio do seu advogado, procuração em anexo, com escritório em tal endereço, e-mail tal, com fundamento no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, ou podia ser também artigo 7º da Lei Federal 9507, de 1997, vírgula, vem impetrar habeas data contra o Serviço de Proteção de Crédito tal. Inventa um nome qualquer, né? Serviço de Proteção de Crédito tal. Aí vamos tentar colocar qualificação, eu não sei se é uma pessoa jurídica, o que é, você vai colocar a qualificação, né? Qualificação, endereço, vírgula, pelos motivos que passa a expor, 2 pontos. Dos fatos. Podemos colocar assim, seguindo aquela linha que eu tinha conversado, que eu vi num site da internet, eu não lembro onde direito, mas eu gostei do exemplo. Podemos citar mais ou menos assim. O impetrante solicitou informações suas que constavam do que constam, que devem constar do banco de dados mantido pela entidade impetrada e que, segundo ela, não estariam mais disponíveis. Sendo que
não teve conhecimento dos dados referentes à sua pessoa. Ponto. Então, contando mais ou menos a historinha, né? Fulano, ele quis conhecer os dados seus que estavam no serviço de proteção ao crédito, isso não foi informado, e ele vai entrar com o habeas data. Pronto, resumo é esse. Do direito. Não tem que falar muito do direito. Vamos falar o que aqui? O habeas data é um instrumento criado pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 72, regulamentado pela Lei 9.507 de 1997, e que estabelece que as pessoas têm esse meio judicial para obter o acesso a informações a seu respeito e, eventualmente, retificar essas informações que estejam contidas em bancos de dados públicos, mantidos pelo governo ou não. Não precisa ser mantido pelo governo. Ponto. É mais ou menos isso, né? Quem quiser que eu repita, não, brincadeira, não precisa repetir, né? Só voltar ao vídeo. Vamos continuar a historinha. Vamos continuar a historinha, mais ou menos assim. O impetrante, ele teve negado seu pedido feito perante a entidade impetrada para conhecer quais eram os registros que ele tinha em seu desfavor e que já lhe causaram transtorno, mas que teriam sido, que estariam disponíveis agora no linguajar da entidade impetrada. Aí você vai contando a história, né, que você quis a informação e não obteve. Talvez você tenha algum documento que comprove isso, né, algum pedido administrativo, negativo, ou silêncio da entidade. Aí você junta tudo anexo inicial. Não vamos pedir liminar, não, porque é questionável e também não tem necessidade, não tem essa pressa, né? O habeas data já tem um trâmite assim um tanto quanto rápido. A gente só pediria a liminar no habeas data no caso assim excepcionalíssimo. Então você já falou dos fatos, já falou do direito, vamos falar do pedido então agora. Diante do exposto, requer 1. A notificação da entidade, é uma pessoa jurídica, não é uma entidade, da entidade impetrada para prestar suas informações. 2. O envio dos autos ao Ministério Público para exarar parecer. 3. O julgamento de procedência para que seja concedida a ordem, de forma que a entidade impetrada forneça todas as informações relacionadas ao impetrante, conforme acima explicado. Aí em cima você explicou que todas as informações, né, que tinha da pessoa. Não vai ter honorários advocatícios no caso, não vai ter honorários advocatícios, não vai ter audiência de conciliação nesse caso, é incompatível. Vamos só colocar o valor da causa. Então. Não tem instrução também, que é tudo prova documental, não tem perícia, não tem nada disso. Então não vamos pedir produção de prova. Então vamos pular uma linha e já dar o valor da causa. Atribui-se à causa o valor de tanto. R$1.000, R$2.000. Se for um concurso público, o exame de ordem não tiver indicação, você coloca XXX, né? E a parte autenticativa. Local, data, advogado, OAB. Então, gente, esse é um exemplo do habeas data, né? De uma inicial de habeas data, sabendo que hoje nós não temos assim um uso frequente desse instituto jurídico, né? Mas ele não perdeu o interesse em virtude disso. Bom, obrigado pela atenção. Desculpa assim quando eu gaguejei, ou eu falei alguma coisinha e eu corrigi. Aí eu lembro do aluno quando vai fazer a prova e pergunta: professor, eu errei, eu posso dar uma riscadinha? Então vamos deixar por isso mesmo, né? Às vezes eu não crio caso, né? O aluno pode dar riscadinha na prova, né? Aí você me desculpa também a gaguejada, alguma coisa assim, tá bom? Então valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.